E já que a gente está falando do presidente dos pobres, né? Que o presidente dos pobres está criticando as casas populares criadas para a população lá de Campinas, a gente vai falar sobre os gastos desse presidente dos pobres, que também já voltou atrás da decisão do Pix, queria taxa Pix, voltou atrás. Tem isso. Além de um governo ruim, é sem personalidade. Porque tudo que é criticado, volta atrás. Opa, vou fazer isso. Não, não vou mais não. Foi assim com a gasolina, foi assim na taxa do Pix. Mas antes disso, eu quero jogar na roda, foi assim com a Shein. Boa, Rosana, muito obrigado. Eu quero jogar na roda esse assunto. Porque o Tribunal de Contas da União, eu também já não sei se eu acredito que alguma coisa vai ser feita ou se não vai. O Tribunal de Contas da União está investigando os gastos do cartão corporativo do governo Lula. Do presidente Lula, não é do governo Lula, do presidente. Foram 12 milhões de reais em 4 meses. Média de 3 milhões, uma miséria, né, para o presidente dos pobres. 3 milhões por mês. Sendo que agora já teve viagenzinha para Itália e já teve viagenzinha para Paris. Eu pergunto, vai acontecer alguma coisa, Scaff? Você que acabou de chegar aqui com a gente pode ter otimismo? Porque para mim não me passa muita confiança. Eu acredito que o Lula voltou para o poder para melhorar um pouco a imagem dele e fazer colônia de férias. Então, eu não acredito que esses gastos vão mudar muito, mas é uma vergonha o que está sendo gasto pelo presidente da República. E se houver ainda moral nesse país, o Tribunal de Contas da União vai exigir que esses gastos diminuam, né, Scaff? Boa tarde a todos, obrigado, Thiago, pela presença mais uma vez. Veja, Thiago, eu acho o cartão corporativo uma excelente ideia, mas ele tem que ter limites. Porque o que é o cartão corporativo? É aquele que facilita a vida do chefe do poder. Ele não pode ficar pedindo autorização toda hora para fazer o seu dia a dia, para pagar as despesas rotineiras. Só que eu vejo que o parlamento aí, Thiago, está falhando no sentido de que uma lei pode limitar tudo isso. Enquanto não tiver limite, vai ficar ilimitado. Veja só, você falou em 12 milhões de reais, são 100 mil reais por dia. 100 mil reais por dia é muito dinheiro para quem eventualmente está trabalhando no Palácio do Planalto. Ou, eventualmente, nós estamos num presidente que viajou 120 dias em 4 meses. Porque em 120 dias se gasta realmente 100 mil reais por dia. Mas o que o Tribunal de Contas precisa fazer? Em primeiro lugar, verificar se não houve abuso. E, com certeza, muito provavelmente houve abusos de gastos que poderiam ser muito menores, né? Por exemplo, hotéis que poderiam custar X, custaram 10X. Isso acho que precisa ser explicado. Agora, realmente, nós temos um presidente hoje que faz 5 frases infelizes e uma viagem internacional. Volta, mais 5 frases infelizes e mais uma viagem internacional. Veja o que aconteceu em Campinas. Volta, mais uma vingança. Exato, e uma viagem internacional. O prefeito Dário Saad se matando para explicar a boa gestão. Ele é um excelente prefeito, mas o que o Lula quer? O Lula quer isso que ele causou no Dário Saad. Ele quer jogar um veneninho para as pessoas ficarem 1 semana, 2 semanas explicando o óbvio, que estão fazendo uma boa administração e que a frase dele foi totalmente equivocada. A gente diz equivocada, mas tem o componente político da maldade, né? Para dizer, o cara está fazendo uma excelente gestão em Campinas, mas eu preciso colocar um veneninho aqui. Aí vem o prefeito e começa a falar e explicar o óbvio, né? Mudar o foco totalmente. Mudar o foco do que a gente espera. Eu quero... o presidente da República que chega numa coisas cidade... pro país, exato. Né? Pro nosso chega país. Numa cidade como Campinas. Campinas é uma metrópole, é uma cidade que tem o maior número de estudantes privados e públicos do Brasil. É uma cidade de tecnologia. É uma cidade que envolve inúmeros professores capacitados, uma medicina extremamente avançada. Eu sou filho da PUCamp, igual o Dário Saad, estudei em Campinas. Então conheço bem Campinas. Eu digo o seguinte, o presidente da República que chega numa cidade como Campinas, Thiago, ele tem que ir no prefeito e perguntar o que o prefeito precisa. O que o senhor está precisando? O que eu posso te ajudar? O que o senhor está fazendo de bom que a gente pode melhorar? Esse é o verdadeiro governante que estava na eleição prometendo esse paz e amor. Deveria ser, né? Deveria ser assim. Não é o perfil do atual presidente. Não é o perfil assim. Muito pelo contrário. Eu vou até jogar pra Rosana, deixa eu falar porque você é muito amiga da Michelle e a gente vai falar sobre isso. Sim. Né? A gente vai falar, Muita não agora. Honra, sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, para que a gente consiga fortalecer as candidaturas femininas. As mulheres têm muito para contribuir com a política e ainda enfrentam um ambiente hostil. E a gente vai falar muito da Michelle, porque teve um discurso da Michelle assumindo mesmo, sou dona de casa
sim, com orgulho, cozinho pro meu marido, sim, e o Bolsonaro até se emocionou, a gente vai falar sobre isso já já. Agora, e eu vou fazer questão de comparar, nessa hora que a gente for falar da Michelle, a Michelle com a Janja. Porque agora parece que o Lula voltou pro poder pra lua de mel com a Janja. Porque a Janja gosta de luxo, isso a gente já percebeu. Não sou eu que tô falando. Ele entrou em loja de luxo lá em Portugal, saiu com uma roupa, Pavinato falou que a roupa custa mais de 20 mil reais. Aí é o Lula com cerimônia de posse na Inglaterra também, né? Exato. Tô falando como é que era a comida servida, como ela se vestiu. Eu vi lá uma live. Você acha que esses gastos do Lula, exorbitantes, olha a média, ele falou 120 mil por dia, 3 milhões de reais por mês, são 12 milhões de reais em 4 meses, gastos pelo Lula no cartão corporativo. Tem um pouco a ver com a Janja? Com essa mulher que é a nova esposa do presidente da República mas e que quer holofotes? De esbanja, né? Acho que tem alguma coisa a ver, porque o apelido não foi à toa. São 2 pesos e 2 medidas. O quanto falaram do cartão corporativo do presidente Bolsonaro e agora, né, o que vale para um não vale mais. Agora, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A gente está vendo aí pagar a língua, né, de tudo que foi falado, de tanto que a imprensa falou. Agora vamos investigar, tem que investigar sim. Tem que ter um limite, tem que ter transparência. O chefe de Estado precisa de um cartão corporativo? Precisa. Mas precisa ir no hotel mais caro, 10 vezes mais caro do que a média? 37 mil a diária em Londres. Então, precisa isso? E cuja embaixada do Brasil em Roma é uma das mais bonitas do mundo. Exato, poderia ficar... Do mundo. Olha, eu acompanhei o presidente Bolsonaro várias vezes quando ficou no Forte dos Andradas. No Guarujá falavam que ele ia pra lá, né, se distrair, que ele ia pra lá. Olha só, tá bem diferente agora, né? Ô, Ricardo. Tá muito mais caro, né, as viagens aí de férias ou de folga aí do presidente Lula. Os números que a gente fala, né, para as pessoas entenderem, números exorbitantes, sem ser o geral. Teve aquele sofá de 67 mil reais, teve a cama de 43 mil reais. Eu não sei, pra mim, sofá de 67 mil reais, você tem que ter bunda de diamante. Pra você ter que usar um sofá de 67 mil reais, eu conheço muito bilionário, inclusive, que eu sei que não pagou 67 mil reais num sofá. A gente teve 5 milhões e 500 mil reais gastos na viagem pra China, onde foram 73 pessoas na comitiva com o presidente. Parecia uma colônia de férias, parecia aquelas excursões da Disney que você vê. E nessa excursão tava o Stedley, convocando, inclusive, invasão do MST no Brasil. A viagem pra China, exatamente. Na viagem pra China, 5 milhões viagem. e 500 mil reais. Imensa comitiva. Diária em Londres, 37 mil reais. A diária no hotel em Londres. Ou seja, tá escancarado, tá na cara da população. A minha pergunta é, que a deputada lembrou aqui, a Rosana, e eu questiono, será que essa investigação é séria mesmo? Ou vai ser só mais um show pro povo brasileiro achar, alguma coisa pode ser feita? Porque não adianta também investigar e depois vir me dizer que é normal. Que ele teve gastos que realmente são compatíveis com o cargo de presidente da República. Olha, Tiago, é interessante só reforçar que todos esses números que você colocou aqui pra gente, não estamos falando de números baixos, não. 12 milhões de reais em 4 meses, uma média de 100 mil reais por dia de gasto do chamado presidente pai dos pobres. Eu só não sei quem são esses pobres, aonde estão esses pobres, que se gasta 100 mil reais por dia em média, em 4 meses. Não estamos falando das últimas 2 viagens, a Itália e a França, agora mais recentemente. Vale lembrar que essa investigação é um pedido de um deputado. Não surgiu do nada, porque realmente está se esbanjando, para fazer aqui um trocadilho com a esposa. Eu acho que o presidente está em lua de mel eterna, ficou um tempo recluso, aí está saindo agora, está querendo realmente com a nova esposa. Se a gente comparar com a Michelle, fica vergonhoso, mas não precisa nem ser com a Michelle, pra gente não ficar no Lula e Bolsonaro só não. Se a gente comparar com a primeira dama anterior do primeiro mandato do Lula, é bem diferente, Tiago. A Marisa, perdão, a primeira esposa do Lula, que era bem mais discreta, dava menos palpite no governo, como parece que agora a Janja tem até poder de veto em alguns casos. Eu andei conversando com algumas pessoas em Brasília, ou seja, tá complicadíssimo. Eu só não sei que pai dos pobres é esse. Porque esse gasto, e de novo, acho que o professor tá certo aqui, perdão, o Congresso Nacional, pessoal, tem que botar um limite nele, Rosano. O Congresso tem que botar um limite, não é possível dar um cartão ilimitado
para um presidente da República, que o presidente tem que ter autonomia, tem que poder gastar dinheiro, sim, qualquer presidente de qualquer partido político, mas tem que ter um limite. Assim como é na vida do cidadão, não é possível que o povo brasileiro pague. Tudo é regulado, ainda mais na administração pública, que tem um princípio da transparência. A gente já sabe que o da impessoalidade foi embora, né? É porque o próprio povo acaba cobrando. Quando você é transparente, quando você tem um lugar onde você pode analisar os gastos, é a imprensa, a transparência, a população. Agora, eu estava vendo também o discurso, aí, a entrevista do prefeito de Campinas. Eu quero falar também dos conjuntos habitacionais populares, das casas. Quando o governo Bolsonaro assumiu, tinham 20 mil obras paradas no Brasil. Muitas delas de conjuntos habitacionais que começaram a ser feitos sem ter dinheiro. Eu sou testemunha. Lá na minha região, em São Vicente, 1.120 casas no esqueleto. Parecia uma cidade fantasma. Por quê? Porque empenhou um recurso que não tinha no orçamento. E aí, o desperdício do dinheiro público. Nós conseguimos fazer com que essa obra fosse retomada. O presidente Bolsonaro me atendeu, a obra foi retomada, vai ser entregue em São Vicente, 1.120 casas. Quem vai entregar? Me fala quem vai entregar. Lula. Exato. E parece... Quem vai inaugurar vai ser ele. Mas parece... Calma aí, microfone. A transposição do Rio São Francisco, 95, foi no governo Lula. Tancredo mas Neves, o Bolsonaro quis embolsar essa, né? Dizendo que era dele. Em São Vicente eu vou estar lá, porque eu fui testemunha do esforço que foi feito para que essa obra fosse retomada. Eu vou estar lá para falar quem realmente tem direito e quem realmente participou e quem realmente fez a obra. Hoje está lá para ser entregue para a população que não tem casa. E a gente vê essa situação ainda criticando ainda um projeto que deu certo e que está fazendo com que a população pobre tenha onde morar ali na cidade de Campinas. E parece, Scaff, que não tem muita vergonha, né? Porque a gente sabe agora, o Tribunal de Contas da União vai investigar esses gastos. E ele já está no hotel mais luxuoso de Paris. Ele já está, eu vi lá protestos. Por sinal tem isso, aonde pisa é protesto. Que o contrário do que foi até o que eu tive a discussão com o Volney hoje, aonde um pisa é ovacionado, aonde o outro pisa é xingado. Então... O discurso da Torre Eiffel não foi isso que mostrou, não, viu? Claro, o discurso da Torre Eiffel, ele mentiu. Ele falou que o Brasil... Ovacionado, ele falou... Não, ele foi ovacionado por francês. Ele pode ser ovacionado por francês. Ele precisa ser ovacionado. Não, calma aí, o francês não tá ligando... Que criticou, o francês não tá ligando nada pro Brasil. O francês não sabe o que acontece no Brasil. É claro que vai ficar um bando de francês aplaudindo quando ele diz, na maior cara de pau, que ele não vai sossegar enquanto o desmatamento for zero na Amazônia. Foi isso que ele falou. E o desmatamento, no governo dele, em março, foi 3 vezes maior do que o desmatamento em março no governo Bolsonaro em 2022. Então, com mentira, qualquer um é aplaudido. Se eu falar aqui agora, pessoal que tá me assistindo na Jovem Pan, eu vou dar 100 mil pra todo mundo que tá aí em casa, eu vou ser aplaudido. Todo mundo vai falar, pô, o Pilhado é um monstro. Pilhado é sensacional. Foi isso que ele fez na França. Enganou um bando de bobo. Essa é a verdade. Como ele faz aqui no Brasil também. O que tem de bobo enganado pelo Lula não é de hoje. Agora, Scaff, quando ele fica em hotel 5 estrelas agora, em Paris, ele tá deixando claro, pode investigar o que quiser. Eu vou continuar. A impressão que passa para todos nós, só para explicar para o pessoal que está assistindo, que o TCU, ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Por isso que eu provoquei aqui, Tiago, a questão dos parlamentares, né? Não há necessidade de um parlamentar provocar o TCU, mas ele o fez muito bem. O TCU tinha que instaurar isso de ofício e dar a resposta ao parlamento, porque quem controla, na verdade, as contas do executivo é o parlamento. Via Tribunal de Contas, que é um órgão que ajuda, vamos dizer assim. É um órgão auxiliar. Agora, realmente, a impressão que está nos passando é que esses passeios todos internacionais que não acontecem no Brasil, porque não existe passeio no Brasil, existe trabalho no Brasil, existe passeio no exterior, né? A impressão que dá é que ele não está muito se importando, me parece que é uma cortina de proteção com relação a tudo isso, né? Via governo federal, que como você disse, né, o que vale para um não vale para outro. Existe uma certa zona de conforto perante o presidente e dizer o seguinte, olha, eu vou fazer o que eu quero porque eu já tinha dito que eu ia fazer isso. Eu vou fazer o que eu quero mesmo, né? O meu discurso não vale o que eu estou fazendo. O que eu falo não vale para o que eu estou fazendo. Agora, o que a gente está sentindo muita falta é o seguinte, o presidente, ele se transpõe como secretário-geral da ONU. Ele seria maravilhosamente bem locado
como um cara que seria o secretário-geral da ONU. Mas não sei se na ONU não aceita o dinheiro em troca de rodando o mundo. Mas na ONU não aceita dinheiro em troca de voto. Então, o problema é o seguinte, o secretário-geral da ONU já não produz muito, mas conta muita bobagem, fala muita coisa que não se transforma em resultado. É a cara do que o Lula está fazendo. O Lula quer se colocar perante o mundo como uma pessoa que resolve as coisas em 48 horas. O presidente agora está em busca do Prêmio Nobel da Paz. Exato. O Lula quer o Prêmio Nobel, ele quer ser coroado porque aqui no Brasil com o Prêmio Nobel da Paz. E ele está dando dicas disso o tempo todo, quando ele vai pro exterior, que ele dá essas falas insanas dele, algumas com algum sentido, mas está jogando pra plateia, porque aqui a gente não faz. Quando ele falou que os países ricos realmente poluíram, isso é um fato, cadê o projeto da Amazônia, desenvolvimento da Amazônia, pra gente pegar dinheiro com os países ricos? A gente tá aceitando micharia de país que nem chegou aqui ainda. Aí vem de lá, o Lula trouxe não sei quantos milhões dos Estados Unidos. Cadê o dinheiro? Tá onde? Foi colocado aonde? Foi investido aonde? Mas aí eu não acho que ele tá tão errado, não. Eu acho que seria muito legal para a humanidade que o Lula recebesse o Prêmio Nobel da Paz entregue pelo Maduro. Eu acho que ia ser lindo. Eu acho que ia ser muito legal o Maduro pegando lá o Prêmio Nobel da Paz e entregando pro Lula. Seria sensacional. Eu tô vendo o que você tá querendo falar. Eu vou te dar a palavra. Agora, o que eu quero perguntar pra você. Você veio me falar que ele foi aplaudido por francês. O que adianta um presidente que é vaiado e xingado no seu país, que é onde ele tem que fazer alguma coisa, e é ovacionado por francês? Ele virou presidente da França? Ele se candidatou pra ser presidente da França? E outra, eu tô errado? O Lula querer falar em Prêmio Nobel da Paz, dizendo que a ditadura assassina do Maduro é uma narrativa? Aí é brincadeira. Presidente vaiado é pleonasmo, significa a mesma coisa. Em todo e qualquer lugar que qualquer presidente da República for, ele tem lá os asseclas que o apoiam e tem aqueles que o criticam. Então está dentro de uma normalidade democrática, eu não vejo nenhum problema nisso. Então ninguém tem unanimidade, político nenhum governo tem unanimidade, ponto. O que o SCAF comentou a respeito desses limites do cartão corporativo... Eu não vi o Bolsonaro vaiado, só para complementar. Eu, pelo contrário, onde ele pisava, era todo mundo de verde e amarelo, recebendo no aeroporto. Eram os asseclas, às vezes eram os asseclas que, ok, é legítimo. Ué, mas o Lula tem também, cadê os asseclas do Lula? Também, as asseclas do Lula também, nenhum problema. Estou falando que está dentro do jogo democrático, isso faz parte do problema. No São João do ano passado, no Nordeste, que é reduto do Lula, ele não foi vaiado. Não é um problema o presidente ser criticado, é isso que eu estou querendo dizer. Ser vaiado, não é um problema. Isso faz parte. Lógico que não. Pra mim é faz opinião parte popular não só considerar seu presidente um representante. Os institutos de pesquisa estão apontando o grau de aprovação do governo atual. Ah, muito bom. As pesquisas são sensacionais. Não, agora não. 37%. A pesquisa é de conveniência, né? No meu programa, de verdade, no meu programa, enquanto eu estiver apresentando, esses institutos de pesquisa eu nem dou número aqui. Porque pra mim, IPEC, Datafolha, esses institutos acabaram a partir das eleições do ano passado. Quando eles dão 14% de distância do Lula pro Bolsonaro no primeiro turno e foi 5%, isso não é erro. Isso não é erro. Você tinha que fechar as portas. Rasga o resultado quando ele é favorável para você. Não. Eu tô falando. Resultado. Eu tô falando, no meu programa eles podem falar Bolsonaro tá com popularidade de 80%. Não vou falar, que fale outro. Porque IPEC e Datafolha, depois do que eles fizeram nas eleições, quem respeita essas instituições é ignorante e quem dá ainda pesquisa desses dois veículos é porque tem interesse, paga pra escutar o que eles querem escutar desses institutos. Então aqui eu nunca vou levar em conta números quaisquer que sejam de IPEC e Datafolha. Não, e em tempo, os institutos, eles previram no segundo turno que a diferença de voto entre Lula e Bolsonaro seria até maior. E não foi. Foi uma diferença menor ainda. Só para registrar também. Em todos os aspectos. Agora, só voltando ao tema aqui do TCU, e eu concordo com o SCAF que é preciso colocar um limite do cartão corporativo. E eu acho o seguinte, eu acho que todo político e todo servidor público tem que dar o exemplo para o país. Eu vou pegar um exemplo aqui. Toda vez que um chefe de Estado fica doente, para onde ele vai? Sírio-Libanês, Albert Einstein. Eu nunca vejo uma autoridade política no Brasil ir, por exemplo, para um hospital da Força Aérea, que é referência também. Então, se eu quero dar o exemplo para a sociedade... O Bolsonaro foi algumas vezes. Eu tenho que fazer isso. O Bolsonaro foi, só para te avisar. Tem a razão, mas tem razão. Mas aí você fala que nunca, daqui a pouco você fala que tem razão. Calma. Mas o Bolsonaro, ele foi uma vez ou duas. As outras vezes ele foi nos hospitais privados. Aqui, né? Ele veio operar. Privado. Mas, de novo, o que eu tô colocando em perspectiva... Ficava às vezes hospedado em quartel do Exército. Não tô falando do Lula em particular ou do Bolsonaro. Tô falando dos políticos de forma geral. De forma geral. Bolsonaro aconteceu algumas vezes. Tem que acontecer com todos eles.
Então, eu acho que esse é o exemplo que os políticos, de alguma maneira, né, as lideranças políticas deveriam dar. Óbvio que se você vai para o hospital particular com o seu dinheiro, não tem nenhum problema. Óbvio que ninguém não se trata disso aqui. Agora, eu acho que tem que dar o exemplo. Agora, em relação às viagens, né, vamos colocar aqui. O que eu vou falar tem a ver com a função de um chefe de Estado. Isso aplica ao Bolsonaro, se aplica a Lula, se aplica a Fernando Henrique, a Dilma. O chefe de Estado, a função dele não é só governar internamente. Ele vai fazer viagens internacionais, é legítimo e é necessário. O Brasil, ele virou um par internacional nos últimos anos. O Brasil se isolou internacionalmente. E o que o Brasil está fazendo agora... Não cola. O Brasil está fazendo agora... Nós tivemos 2 anos de pandemia, ninguém viajou para lugar nenhum. Isso aí não cola. Isso aí não cola. Isso aí também é narrativa. Vale... Respeito sua opinião, entendi, mas deputado. Isso também é uma narrativa. Em 2019 nós não tínhamos Covid. Em 2022 nós já tínhamos eliminado a Covid. 2 anos. Então daria para fazer isso. Não. Nós tivemos metade do mandato do Bolsonaro, ele poderia ter recuperado essa agenda. Deixa eu só concluir, porque vocês 3 falaram aqui. E eu fiquei quietinho, né? Porque esperando o meu momento de falar, para respeitar aqui o tempo, inclusive. Que é desfavorável pra mim. Não é, não. Você é um dos que mais está falando. Não vem se fazer de coitado, não. Tá falando é do que mais está falando. É o que mais está falando. Então, veja. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com essa satanização das viagens internacionais. Eu acho que o TCU tem que investigar. Se tiver algum excesso, tem que cobrar, tem que punir, etc. Mas, veja, o papel de um chefe de Estado é buscar parcerias no mercado internacional com investidores estrangeiros para investir no Brasil. O presidente tem que fazer isso. Então, quando a gente fica se apegando aqui a um gasto em particular de um presidente porque ele ficou no hotel A ou B e por causa disso ele não tem que fazer viagem internacional, eu acho exagero. Então são 2 coisas diferentes aqui. Mas você não acha exagero cobrar que ele de forma nenhuma. Hotel de 37 mil reais? De forma alguma, eu acho legítimo e tem que se cobrar mesmo. Porque como eu disse, servidor público tem que dar o exemplo. Ele tem que dar o exemplo. Então veja, a ida de qualquer presidente para o exterior, ele tem que representar um retorno de investimento para o país objetivamente. Então, o Lula lá na China veio lá com 12 acordos negociados com os chineses que vai beneficiar inclusive o agronegócio brasileiro. Já iam ser feitos esses acordos. O Brasil está destravando a pauta da negociação entre Mercosul e União Europeia, que é uma preocupação. Os países europeus, eles protegem a agricultura deles e não deixam os nossos agropecuaristas aqui e vender os seus produtos para lá, porque eles protegem. Principalmente a França. Principalmente a França. E o governo foi lá para dizer o seguinte, olha, nós vamos aqui liberar compras governamentais, que é um tema que eles têm muito interesse, mas por outro lado nós queremos também discutir a questão do protecionismo agrícola. E qual é a importância disso? Que para o agronegócio brasileiro isso é fundamental. E se expande. Então, o Lula está sendo bom pro agro? Não, eu tô dizendo que ele está sendo razoável e coerente. O agro é fascista para ele. Não, aí você está dizendo o seguinte, então que o Lula não tem que governar pro agro, ele tem que não governar porque... Não. Ele tem que ser proibido de agredir o agro. Ele tem que ser proibido de agredir o agro. Quem movimenta a economia dele, quem bota comida na mesa do povo dele, e ele falar que é fascista e mau caráter, isso não existe. De 2003 a 2018, o comércio Brasil-China triplicou. Ele foi de 30 para 80 bilhões de dólares. O nosso comércio com os americanos hoje é de 30 bilhões. A China hoje é 3 vezes o comércio que nós temos com os Estados Unidos. Tá errado não. isso. Tá errado. Não está errado. Exportação. Sim, porque existe as exportações o Brasil precisa exportar muito mais para os Estados Unidos. As exportações para a China hoje, bilateralmente, as exportações para a China são 3 vezes, quase 3 vezes. Isso é excelente, mas os Estados Unidos também precisam alcançar. Não, eu não estou dizendo que a gente não tem que ir alcançar. Sim. Opa, eu acho que o Brasil não tem que ter inimigo nenhum e não tem que ter amigo nenhum no exterior. E aqui eu vou aqui citar uma frase de Charles de Gaulle que dizia: os países não têm amigos, têm interesses. Qual é o interesse do Brasil? E na minha leitura, o interesse do Brasil é fortalecer aqui o agro, é fortalecer, sobretudo, a indústria brasileira. Exato. Hoje o Brasil, por exemplo, importa trator. E nós temos tecnologia, nós estamos falando aqui agora da Unicamp, ali Campinas, que é um centro de excelência, de engenharia, inclusive. Temos em São José dos Campos, com a Embraer, uma empresa excepcional, com grandes contribuições. O Brasil tem tudo. Então a gente tem que pensar nessa agenda o seguinte, olha, quais são os benefícios na margem que isso traz? Então, ter um presidente mantendo boas relações diplomáticas com o mundo, eu acho essencial, fundamental. Calma aí, mas ele jogou, ele criticou os Estados Unidos, ele disse que a Ucrânia, que foi violentada na guerra, que ela tem culpa na guerra. Também não vai me dizer que ele só fez coisas boas internacionais, não, porque a União Europeia ficou louca com o Lula quando ele quis dizer que a Ucrânia é a mesma coisa que você falar que uma menina estuprada, ela teve culpa no estupro. A Ucrânia foi violentada pela Rússia. A Ucrânia está sendo violentada pela Rússia. Um presidente, na verdade um ignorante, para dizer que a Ucrânia tem culpa na guerra, ele joga
fora a sua credibilidade internacional. Thiago, a posição... Quando ele diz que o dólar não pode ser a moeda para o comércio entre países, ele está jogando fora a sua relação com os Estados Unidos. Também não vem me falar que foi só mil maravilhas, não. Ele se queimou muito o Brasil com declarações infelizes no exterior. O Brasil vai continuar exportando para os americanos. Os americanos hoje têm um programa hoje de investimento em energias renováveis, da qual o Brasil pode tirar muito proveito, inclusive. E ressalto aqui... Mas a moral dele com o Biden tá horrível, né? Esse acordo vai ser difícil. Saindo até notinha no Financial Times, dando uma certa indireta que pode ter tido interferência do governo americano no Brasil. Eu acho o seguinte, o presidente tem que viajar realmente. E quem destravou o assunto Mercosul-União Europeia foi no primeiro mês do governo Bolsonaro. Exato. Esse assunto que travou até lá. Não é que travou. Não avançou. Avançou muito por causa da diplomacia do Bolsonaro. Negativo. Avançou muito. Quem faz diplomacia é o Ministério das Relações Exteriores, que tem embaixador em todos os lugares do mundo. Okay. Você não precisa do presidente estar lá em loco para fazer diplomacia. Mais uma. Essa agenda com a França, eu quero dar um conselho aqui pro presidente Lula. Presidente, sabe quando que a França vai deixar de subsidiar os agricultores deles? Nunca. Porque é a única maneira deles produzirem. Existe um banco lá que chama Crédit Agricole, que só faz isso, que é um banco arquibilionário que empresta dinheiro e subsidia a agricultura francesa. Então o senhor está comprando uma briga de uma agenda completamente de atraso, porque a agenda do desenvolvimento não é isso que o francês quer ouvir. O senhor tem que mudar o discurso e ir bem informado para a França, para não dizer que o senhor está doido para fazer um acordo, porque eles não estão doidos, não. Eles querem proteger a única coisa que eles têm, que é o subsídio. Porque a área agricultável deles é 50 vezes menor do que a nossa. Por isso que o agricultor aqui do Brasil, presidente, pega dinheiro no banco e paga. Porque ele tem como produzir. É a agricultura que mais produz no mundo. Ele não pega dinheiro do governo, não. Ele pega dinheiro do banco e depois ele tem que pagar e saldar a sua dívida. Por isso que o agro do Brasil é respeitado no mundo inteiro. E eu digo mais uma. Esse tipo de linguajar de quem quer se achar presidente e ministro das Relações Exteriores não é da alçada do presidente da República fazer isso. Ele não pode assumir duas funções. Ele não pode ser pária do bem. Ele não pode ser ministro das Relações Exteriores. Ele não pode querer dar aula para o professor. Chegar lá na França e falar, eu tô doido para fazer um acordo. O que é isso? Doido para fazer um acordo? É o que você acabou de dizer. Essa palavra não cola. Existem interesses. Quem foi com o presidente lá para a França conversar com o Macron? Qual é a agenda que ele tinha? Quais são as informações que ele tinha para não passar vergonha? Porque, na verdade, eu não quero aqui... Deixa eu falar uma coisa. Eu não quero aqui malhar a pessoa do presidente. O meu interesse é o país. Não importa se o presidente é o Lula, o José ou o Antônio. Meu interesse é o país. Quando o presidente fala o que ele está falando dos Estados Unidos, quando ele fala em democracia na eleição e protege e sorri alegremente para homicidas, torturadores, estupradores igual esse Maduro, esse bandido internacional. Esse cara tinha que estar preso em praça pública. Mundialmente é um traficante internacional. Então ele não pode ser recebido no Brasil com um sorriso até o ouvido, né? E com argumento de narrativa. Na verdade, o seu presidente hoje, o Lula, que você admira e acha que vai dar certo, o nosso presidente... Eu não é. Ele não me representa. Ele é admirador de tiranos. Perceba a postura dele quando ele está com pessoas tiranas, fascistas, que falam em democracia, mas torturam, que não têm opositores. Ele fica extremamente feliz quando ele está do lado dessas pessoas. Ele tinha que estar feliz do lado do Macron, que foi eleito democraticamente. Ele tinha que estar feliz do lado dos Estados Unidos. Ele tinha que estar feliz do lado do Oriente Médio, que tem dinheiro sobrando para investir no Brasil. É isso que ele tinha que estar feliz. Cancelar o jantar com o príncipe da Arábia Saudita foi um grande erro diplomático. Porque lá tem trilhões de dólares parados no meio do deserto que precisam vir para o Brasil. Então, isso o presidente Bolsonaro não fez. A Venezuela tem uma maior reserva petrolífera. E o Bolsonaro também não elogiou o feito. Olha só, mas isso desde 2002, o presidente Lula... Presidente Lula, da Argentina nos interessa. O PT ficou 16 anos no poder, 13 anos e meio no poder, e por que não fez um grande acordo com a Venezuela? Cadê o acordo com a Venezuela? Ué, tem acordo. 4 bilhões eles devem pra gente. Vamos lá. 4 bilhões de reais a Venezuela deve pro Brasil. São pontos que Não, porque você falou da Arábia Saudita, e
sempre o petista ou o esquerdista, quando ele é criticado por apoiar um governo que recebeu o Maduro e que financia o Maduro, é o que eu digo. Não é só receber, ele financia o Maduro. Ele diz que a ditadura do Maduro é uma narrativa para o mundo. Ele protege, ele está protegendo um cara que mata, que estupra, que faz Bandido de tudo. internacional. E aí eles dizem, mas o Bolsonaro foi para a Arábia Saudita, também com um ditador. O Bolsonaro, em momento nenhum, disse que esse cara não era um ditador. Em momento nenhum disse que é uma narrativa quando dizem que ele é ditador. O Bolsonaro não financia um ditador. Ele tá lá, aí não são vocês que gostam de dizer. O Guaidó é democrata, né? Aí vocês não estão lá para dizer. O Guaidó é democrata. O quê? O Guaidó é um democrata, cria uma democracia, instituindo um golpe. Ué, é reconhecido até pelos Estados Unidos. Mas qual o golpe? Ele é reconhecido. Deu o golpe? Não deu porque foi mal sucedido. Mas né? ele colocou porque não tanque conseguiu na rua? Não conseguiu Ou apoio. era uma velhinha com a Bíblia? E não conseguiu o apoio necessário. Qual que era a diferença? E não conseguiu o apoio necessário das Forças Armadas para Mas fazer ele é isso. congressista. Né? Como aqui no Brasil, Ele tem que ser respeitado, as Forças ele é Armadas no congressista. Brasil, elas cumprem uma função constitucionalista e aqui eu saldo as Forças Armadas brasileiras que respeitam a Constituição Federal e não batem entrou. continência pro Maduro. E não Eu entrou. também. Não, as Forças Armadas brasileiras. Então, bateu continência pro Maduro. Que não entra. Quando o Maduro e que desceu não aqui, entra- bateram continência. Eu achei não um absurdo. não entraram nessa Eu achei um aventura, absurdo Força nessa Armada brasileira bater continência de pra ditadura. grupos bolsonaristas que invadiram o Congresso numa sanha maluca, achando Mas aí nós temos uma Peraí, CPI que Brasil. vai investigar essa história direito. E é um tiro no pé, hein? Viu, deputado? É um tiro no pé. 60% Não, é um dos tiro que no pé. fazem parte da Não CPMI importa. são de esquerda. Só um pouquinho. Não importa que seja... Mas a Vamos relatoria sequestrar não a é. CPMI. A relatoria Importa não que é. a verdade Nós apareça. queremos saber da verdade. Exatamente. E essa verdade aconteceu com uma semana desse governo, com um ministro do Gabinete de Segurança Institucional dizendo que adulterou um relatório. E que Então, só esses são foi os fatos. e que só Foi ele que veio à disse. tona porque a imprensa mostrou a imagem, porque senão até hoje Senão, a até gente hoje não vinha. tá sabendo Mas de nada. olha como o Lula tá com a imagem internacional, como o professor falou aqui. Quando ele teve esse encontro agora com o Papa, a gente não sabe se foi um pedido do Papa ou não, mas o que saiu de lá para a imprensa é para o Lula intermediar uma conversa com outro ditador, que é o da Nicarágua. Olha que loucura, olha como o Lula está conectado internacionalmente. Está sugerindo nessa imagem. que haja uma tentativa de defender a ditadura nicaragüense. Não, mas não é o Lula isso. defende. Ele já São defende. Não, professor ele já São defende. atos ditatoriais. É a que imagem. nem o Papa aguenta. Quando Ela pediu para ele. E quando o Papa fala, olha, eu preciso de uma ajuda, porque estão lá matando os católicos lá na Nicarágua, ele procura quem? O amigo do cara, o Lula. Então essa imagem, essa construção de narrativa, é o Maduro aqui, é o presidente da Nicarágua ali. Olha, isso é eu acho que muito essa ruim para a pauta, imagem. Ricardo, olha. Apesar de que, professor, eu concordo que um chefe de Estado tem que fazer esse trabalho, porém um chefe de Estado que é um funcionário do povo, nós pagamos o salário e todas as regalias dele, assim como todos os deputados, senadores, prefeitos e tal. No mundo. No mundo todo, ele passa símbolos, ele passa signos, certo? E uma pessoa que se elegeu defendendo uma classe dos mais simples, no partido dos trabalhadores, dos mais humildes, comprar uma cama de R$40 não passa esse símbolo. Ir para um hotel de R$40 mil não passa esse símbolo. Ir para um hotel de R$37 mil a diária não passa Ricardo, esse símbolo. desculpa te interromper. Você tá entendendo? São só símbolos que o Lula não tá passando. Eu tô de acordo contigo, eu acho que isso aí vale para todo mundo. Mas o que eu penso é o seguinte, ó, Tô falando do presidente Teve uma exercício. época que quando os governos começaram a fazer assim, se um governo opta por, eu vou fazer aqui uma cerimônia simples para receber o chefe de Estado. O que as pessoas vão dizer? Isso é um absurdo. O cara é chefe de Estado, vai receber com pijama, vai receber um chefe de Estado de pijama, isso não faz sentido. Então eu falo assim... Precisa ser pijama. Precisa ser 37 mil diário. Eu concordo, mas isso tem que valer para todo mundo. Mas é pra então todo aqui a mundo. gente está concordando num ponto, que eu acho que a gente concorda, e aqui não se trata de defender o A ou o B, que é o seguinte, qual é o grau de transparência, qual é o exemplo que as autoridades passam para a sociedade. Isso eu sempre defendi isso e acho que tem que dar esse exemplo. Ponto final. Agora não está dando. Agora, eu acho que no caso do encontro com o Papa, existe chamada economia de Francisco, não sei se vocês têm acompanhado isso daí, que é uma grande preocupação da Igreja Católica no mundo com o a profunda concentração de renda que está ocorrendo no mundo já nas últimas décadas. O aumento da pobreza, a violência dos refugiados, por exemplo, né, que tem aumentado fortemente. E aí é uma tentativa de interferir na diplomacia internacional para se pensar uma solução para esses problemas objetivos, por exemplo, de refugiado. Refugiado no Brasil, no mundo hoje é um problema que vai muito além de uma questão localizada ali da Europa em particular. Então, a conversa com o Papa, que tem um símbolo religioso muito poderoso no mundo todo,
significa criar uma condição política no mundo e nos chefes de estados do mundo para olhar para essa questão, por exemplo, da concentração de renda, concentração de riqueza e tentar encaminhar soluções para esse problema. Na minha leitura, eu acho que a visita ao Papa não teve nenhuma conotação de defender outras ditaduras. Isso é uma viagem, na minha leitura, que não faz nenhum sentido. Na minha cabeça não faz nenhum sentido. A visita à França, a visita aos países. Eu acho, viu, Scaff, de fato, os países têm interesse, como você falou, como os americanos têm seus interesses também muito fortemente. Sem dúvida. Os americanos também, por exemplo, eles protegem muito a agricultura de milho e de biocombustível. O Brasil não consegue entrar no mercado americano, que é muito competitivo no biocombustível, porque eles impõem regras tarifárias muito fortes. Então, veja, eu acho que a gente tem que negociar com os países do mundo para identificar quais os ganhos que o Brasil tem. Eu acho que esse é o ponto central aqui. Não se negociar não se trata de defender. Sim. Isso que você mas defender não. Você está dizendo é uma música. Defender não. É verdade. Ney, o grande negócio financiar a Venezuela e dizer que a ditadura da Venezuela é uma narrativa. Aí não. Relação internacional, se você quiser, tudo bem. Agora, você financiar uma ditadura, como aconteceu com o Brasil, são 4 bilhões de reais que eles devem para o Brasil. 4 bilhões, são 750 milhões de dólares. Que já regularizaram o pagamento. Regularizaram, eles devem há quantos anos isso? Já negociaram. Mas não vão fazer, a gente sabe que não vão fazer. E outra, financiar e dizer que uma ditadura é uma narrativa. Aí, amigo, aí não tem relação diplomática nenhuma. Aí é você defender crime. Professor, tem uma coisa mais importante que isso, né? São 10 viagens até agora. Se o Brasil tivesse tudo bem aqui no país, mas o Congresso não está andando. Deputado, é só olhar os indicadores econômicos. Imagina, as pautas importantes estão travadas. Caiu. O Banco Central Independente foi eleito no governo anterior, que não reduziu a taxa de juros. Um ministro das Relações Internacionais, e a gente elegeu um presidente do Brasil, ele tem que estar aqui no país, né, trabalhando tem que encarar aqui, a realidade articulando aqui com o Congresso para resolver problemas essenciais aqui no nosso país. E a gente vê, deu mais de um mês já trabalhando, 6 meses de governo, mais de um mês de viagem já. E os números de empresa no Brasil que estão pedindo falência aumentando, as empresas quebrando, as empresas taxa quebrando. De juros 13,75%. Qual é a política econômica para gerar emprego para nossa gente? Aonde é que está isso? E não sai do palanque. E ele está fazendo acordo internacional. Bom, deixa eu...